Olá, meu nome é Gabriela Miranda e eu faço parte do grupo com os integrantes Kaique André, Lília Sena, Lúcia Louro e Natália Damasceno. Nós ficamos com o tema Os impactos dos transgênicos para o sistema imune. A modificação genética, ou transgenia, também conhecida como engenharia genética, é uma técnica de biotecnologia que foi introduzida em 1973. Na transgenia, sequências do código genético são removidos de um ou mais organismos e inseridos em outro organismo de espécie diferente. A principal aplicação da transgenia é a quebra da barreira sexual entre diferentes espécies, permitindo cruzamentos impossíveis de ocorrerem naturalmente, como entre uma planta, um animal, uma bactéria e um vírus. A inserção de genes exóticos em uma planta, por exemplo, pode resultar em efeitos imprevisíveis em seus processos bioquímicos e metabólicos. Agora, iremos abordar os alimentos transgênicos, destacando seus pontos positivos e negativos, os impactos no sistema imunológico e a relação com os mecanismos de defesa do corpo humano. Os alimentos transgênicos possuem vários aspectos positivos. Eles podem aumentar a produção de alimentos, o que é fundamental para combater a fome mundial. Além disso, podem ser enriquecidos com nutrientes, criando alimentos terapêuticos, os chamados nutricênicos, e apresentam maior resistência a pragas e maior durabilidade no armazenamento. Por outro lado, os aspectos negativos também precisam ser considerados. Existe uma maior probabilidade de reações alérgicas devido à introdução de novas proteínas, e o cultivo transgênico pode impactar a biodiversidade, eliminando plantas não modificadas geneticamente. Ademais, as culturas transgênicas, por serem resistentes aos agrotóxicos, incentivam o uso intensivo desses produtos, prejudicando o meio ambiente e espécies benéficas, como abelhas e minhocas. Quanto ao cultivo global, países como os Estados Unidos lideram com culturas como melão, soja, milho e tomate. No Brasil, a soja transgênica é uma das principais culturas, colocando o país entre os maiores produtores mundiais de alimentos geneticamente modificados. Outros produtores incluem a Argentina, com destaque para a soja, milho e algodão, e a União Europeia, que cultiva principalmente soja e tomate. O sistema imunológico é a nossa defesa natural contra invasores como vírus e bactérias. Quando ingerimos alimentos transgênicos, nosso corpo pode identificar as proteínas modificadas como substâncias estranhas e reagir a elas. Essa é uma preocupação teórica, mas na prática, a maioria dos alimentos transgênicos foi projetada para ser segura. Durante a digestão, essas proteínas são quebradas, o que reduz a probabilidade de reações imunológicas. Vale ainda destacar que existem mecanismos que impedem com que o nosso organismo tenha uma resposta imunológica exagerada em casos de consumo de alimentos transgênicos. Um desses mecanismos é o processo de digestão. Nela, as proteínas dos alimentos, incluindo as transgênicas, são quebradas durante a digestão em peptídeos menores, o que impede que o sistema imunológico detecte essas proteínas em sua forma intacta. Além disso, existe a tolerância imunológica. O sistema imunológico também possui mecanismos de tolerância que ajudam a evitar reações excessivas contra substâncias que não são prejudiciais, como os alimentos. Em relação às consequências a curto prazo do consumo dos alimentos transgênicos, a maioria das pessoas que consomem esse tipo de alimento não apresenta reações adversas. No entanto, em casos raros, pessoas com alergias alimentares podem ser mais sensíveis a novos componentes introduzidos nos alimentos modificados. Um exemplo disso é se uma proteína de uma planta transgênica for parecida com uma proteína de outra planta ou animal que uma pessoa já seja alérgica, caso haja o consumo, pode haver uma reação alérgica nesse indivíduo.
No entanto, é importante destacar que os transgênicos comercializados são submetidos a rigorosos testes de segurança e não há evidências científicas substanciais que comprovem que os transgênicos, em geral, podem causar reações alérgicas mais frequentes do que os alimentos convencionais. Podemos mencionar agora as consequências a longo prazo dos transgênicos no sistema imunológico, estes que ainda são objeto de pesquisa, a começar com as alterações no microbioma intestinal, uma vez que o consumo de alimentos transgênicos pode, teoricamente, influenciar o equilíbrio da microbiota intestinal, esse que desempenha um papel crucial na modulação do sistema imunológico. No entanto, os estudos ainda são insuficientes para determinar impactos definitivos nesse sentido. Existem também alguns efeitos negativos, que foram comprovados a partir de diversos estudos em animais, que mencionam riscos sérios, como a infertilidade e um envelhecimento acelerado, sendo evidenciados principalmente a desregulação imune e as possíveis mudanças no fígado, rins, baço e sistema gastrointestinal. O estudo conduzido por Arpad Pusztai sugere que alimentos transgênicos podem enfraquecer o sistema imunológico. Esses achados, baseados em experimentos com ratos alimentados com batatas geneticamente modificadas, indicam danos em órgãos vitais. Além disso, esses achados incluem riscos de desregulação de genes associados à síntese de colesterol, à regulação de insulina e outras funções vitais, e tornam um tema, no mínimo, controverso. Outra preocupação que é válida mencionar é a preocupação com o risco potencial do aparecimento de novos vírus e o aumento da resistência a antibióticos, devido à recombinação de vírus geneticamente modificados com outros já existentes no meio ambiente. E por fim, existe também o potencial para a sensibilização imunológica, em que o consumo contínuo de alimentos transgênicos pode levar, a longo prazo, a uma maior probabilidade de desenvolvimento de alergias a componentes específicos. Contudo, os estudos disponíveis até o momento são limitados e inconclusivos. Em resumo, o sistema imunológico é capaz de lidar com os alimentos transgênicos na grande maioria das pessoas sem apresentar efeitos adversos significativos, tanto a curto quanto a longo prazo. A segurança dos transgênicos é uma área de intensa pesquisa e as regulamentações de segurança alimentar atuais buscam garantir que esses alimentos não apresentem riscos à saúde humana. Ainda assim, é fundamental continuar monitorando e pesquisando os efeitos dos transgênicos, especialmente devido ao aumento do consumo a longo prazo e em relação à variedade crescente de produtos modificados geneticamente no mercado. E por fim, segue em sequência as nossas referências. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e encerramos assim. Muito obrigada pela sua atenção.